Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica. Imersão Bíblica é um devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta sexta-feira, último dia aí da nossa semana de devocionais, a gente vai de Gênesis capítulo de número 5. E eu quero já ler o texto aqui que eu separei, que é Gênesis 5, a partir do verso 1. Aliás, Gênesis 5, 1 e 2, exatamente os dois primeiros versículos aí do capítulo 5. Então vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, esse texto aí é bem característico, mas ele está dentro de um contexto. Aonde que esse texto ele está inserido? Deus, ele narra, né? Depois, aliás, Deus narra, Deus narra e Moisés escreve. Não sei se seria bem essa dinâmica, mas é para dizer que nós temos envolvidos o autor humano e o autor divino. Deus está presente, inspirando, mas Moisés é o que escreve realmente o relato do Gênesis. Mas enfim, a Gênesis relata a queda, Gênesis 3, depois Gênesis 4, a gente tem a repercussão da queda nos descendentes de Caim, que ontem nós falamos, eles pecaram, e agora o autor bíblico, ele contrasta duas descendências. A descendência de Caim lá no Gênesis 4 e agora a descendência de Sete, que é um outro filho de Adão e Eva, gerado após Caim e Abel, e que não teve, ou pelo menos não participou, ou talvez ainda não tinha nascido ali no período do primeiro assassinato, que foi o que a gente viu ontem. Mas qual é o ponto? A Bíblia vai contrastar duas descendências. Gênesis 4, a descendência de Caim, Gênesis 5, a descendência de Sete. E algumas coisas a gente pode já perceber aqui. Esse capítulo começa demonstrando a dignidade e a beleza da criação do homem, ressaltando o plano de Deus. Deus, ele estabelece o seu próprio plano quando ele cria homem e mulher. Ele cria homem e mulher com um propósito. Ele cria homem e mulher com um destino. Nós somos criados, todas as coisas são criadas com um propósito. E o homem também é criado com um propósito. E o homem e mulher são criados com um propósito. O sexo masculino e feminino é criado com um propósito, não é criado sem propósito. Isso nos ensina, já de imediato, que o homem ele não é fluido, que o homem ele não é construído a partir das suas experiências sociais. A sociologia e muitos autores levaram a construção social a um nível tão elevado que eles chegam a dizer que o sexo, a sexualidade, ela é construída a partir do social. Então eles vão dizer o seguinte, que a questão masculina e feminina, ela é gerada pela sociedade, ela é imposta pelo poder maior, que é o poder da sociedade, e que a minha sexualidade não deve ser imposta pelos outros, ela deve ser fluida, ela deve emergir das minhas próprias experiências de vida. Esses sociólogos, eles querem romper com o domínio da sociedade sobre o homem, dizendo, olha, essa questão de sexo é uma questão simplesmente social e que não tem não tem nenhuma relevância absoluta, que você pode ser fluido, você pode ser o tipo de sexualidade que você quiser. Talvez você que está me assistindo é pouco impactado com isso, você acha isso uma grande bobagem, mas você pode saber que os seus filhos, eles estão extremamente impactados com isso, e muitos ainda que não manifestem isso de maneira clara, acabam pensando dessa forma porque estão envolvidos nessa sociedade. E aí talvez seja uma advertência para nós voltarmos a ensinarmos para os nossos filhos o plano de Deus. O plano de Deus é a criação do homem e mulher para cumprir os seus propósitos.
e são diversos propósitos na criação de dois sexos. Um deles é lógico, a procriação. Existe uma ordem cultural de Deus: multiplicai-vos, sejam férteis, né? Multipliquem, cresçam na terra. Essa é uma ordem de Deus, e esse também é um assunto que está em voga, né? Quando se trabalha meu corpo, minhas regras, a ideia de que não vou destruir meu corpo com filho, ou a ideia, né? Isso já impacta a nossa geração, que é o seguinte: filho é muito caro, e a gente acabou tornando a criação dos filhos muito cara realmente, e isso de alguma forma constrói na mentalidade humana de que ter filhos é muito difícil, o filho pode nascer doente, uma série de coisas, e isso acaba rompendo com a ordem criacional de Deus. O ponto é que, para Deus, ou para as Escrituras, a dignidade não está em ser o que se quer ser, mas em ser o que Deus criou. E Deus criou o homem à semelhança de Deus. Então, o nosso discurso de dignidade humana não está ligado em falar: olha, você pode ser o que você quiser, e isso é um direito universal seu, e você deve viver da maneira como você quiser, porque isso garante dignidade para você. A Bíblia diz que o que garante dignidade para o homem é o fato de ele ter sido criado à semelhança de Deus. E o capítulo 5 de Gênesis começa com essa verdade, quando Deus está então ressaltando a descendência de Sete. Outro aspecto importante aqui nesse capítulo 5 é Enoque. Enoque era alguém que andou com Deus, e mais, Deus o aceitou, e aí acendeu a esperança nos crentes, né? Vamos ler o texto aqui? Eu acabei não separando ali, deixa eu ver se eu acho aqui então. É Gênesis capítulo 5, aqui ó, versículo 24, diz assim, aliás, deixa eu até ler o 22, fala assim: depois que gerou Matusalém, Enoque, Matusalém é o homem mais velho da Bíblia, né? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Olha só, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. Essa história aqui, ela é repleta de mistério, e eu já vi cada explicação para isso, irmãos. Cabuloso, como diz o outro, né? Alguns vão pegar ali algumas explicações dos hebreus, enfim, vai pegar a história de Israel. Irmão, não vale a pena gastar energia, massa cinzenta, gastar a internet para tentar descobrir o que aconteceu aqui, que Enoque foi arrebatado. Aqui, a mensagem principal, a mensagem mais simples, né? Isso é uma regra, tanto hermenêutica como até filosófica. A resposta mais simples é a resposta mais simples, né? Aliás, a resposta certa é isso mesmo. A resposta certa é a resposta mais simples. Qual é a resposta simples aqui? Nós não sabemos o que aconteceu, o que sabemos é que Enoque foi arrebatado por Deus, foi tirado por Deus da terra, é isso que a gente sabe. E isso aqui acende a nossa esperança. Você lembra que lá no Éden havia uma comunhão de Deus com os homens? A Bíblia fala de Deus andando com os homens na viração do dia, né? Com o primeiro casal na viração do dia. Então ali havia uma comunhão perfeita, comunhão essa que foi perdida depois da queda. E aqui a gente tem a restauração dessa comunhão, dessa intimidade, né? Esse é um termo mais moderno. Esse relacionamento com Deus aqui então é restaurado. Isso é importante porque os crentes, eles são chamados a viver em comunhão com Deus. Os crentes são chamados a viver em intimidade absoluta com Deus. E esse chamado, ele está presente em todo o Novo Testamento. Quando a Bíblia diz que nós fomos chamados, eleitos, predestinados, justificados para sermos a imagem do Filho de Deus, isso é um chamado à comunhão, um chamado à intimidade. E quando a gente fala de comunhão, o que isso significa, né? O que é ter comunhão com Deus? Ou intimidade com Deus? Ou um relacionamento pessoal com Deus? O que é isso? Comunhão envolve, primeiro, conhecer a Deus por meio da palavra.
Então, a comunhão com Deus envolve você conhecê-lo, e conhecê-lo através das Escrituras. Então, é importante você estudar muitas Escrituras. Esses dias alguém falou comigo assim, eu estava compartilhando que eu estava lendo alguma coisa nas Escrituras, e aí ele disse, pastor, mas você como pastor, você precisa conhecer a Bíblia. Não, irmão, o crente precisa conhecer a Bíblia, sabe por quê? Porque o Deus eterno e imortal, aquele que é o Senhor da glória, que nos salvou mesmo diante dos nossos pecados e culpas, esse Deus, ele quer se relacionar comigo, com você, e ele se revela através das Escrituras. Então, é importante o crente conhecer as Escrituras. Outra coisa envolvida na comunhão é a mudança. O crente, ele que está em comunhão com Deus, ele vai ser transformado, porque esse é um dos objetivos da comunhão. É à medida que você conhece a Deus nas Escrituras, você mesmo é transformado. Você começa a ver o Deus da Bíblia, isso começa a transformar o seu caráter. Então, um crente verdadeiro é alguém que tem mudança de vida, que deixa práticas de pecado para trás por meio do arrependimento. E por último, é servir ao povo de Deus. Então, servimos a Deus servindo o seu povo. Isso é ter comunhão com Deus. Como eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus de maneira hipotética ou fechado dentro do meu quarto, ali no meu secreto? Não. A gente serve a Deus, ou os crentes são chamados a servir a Deus, quando servimos a nossa comunidade da fé. Servimos também a nossa família, é claro, mas não existe uma disputa entre ou sirvo a minha família ou sirvo a igreja. A Bíblia nos chama para servir a nossa família e servir os irmãos da igreja local também, o povo de Deus, a nossa tribo, o nosso povo, a nossa família da fé, né? Então, o nome que você vai dar, ele não tem tanta relevância quanto o fato. Então, os crentes são chamados para essa comunhão do Enoque. Eu não se preocupe muito como o Enoque foi arrebatado, mas o fato de que ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus. E por último, Lameque, de Sete, o último personagem aí da descendência de Sete, Lameque, encerra a genealogia com uma declaração de fé no Senhor. Olha que declaração é essa? Versículo 29. Deixa eu ler o 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, olha a declaração desse homem, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ele faz uma declaração de fé, mas aqui a gente vai se lembrar que Lameque está reacendendo aquela velha esperança, a esperança do descendente. Lembra? O descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, que Deus disse para a mulher, o teu descendente ferirá a cabeça da serpente. Então, existia uma esperança em todo o tempo, e aqui em Gênesis 5, essa esperança é reacendida. Olha, será que Noé é o descendente, aquele que vai, de fato e finalmente, reverter o poder do pecado? Sabemos que não era Noé. Noé não foi esse homem é Jesus. Se arrancássemos esse texto daqui, o levássemos para o Novo Testamento, levássemos para alguém que viu Jesus andando, então imagina ali alguém que viu andando e diz assim, ele nos aliviará de nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Se essa expressão fosse dita olhando para Jesus, a gente ia falar, uau! É isso mesmo, né? Ele veio fazer isso. Só que é uma expressão aqui que Lameque disse para Noé. Mas a esperança está presente aí, a esperança do Redentor, né? A confiança do Redentor. E quando a gente fala em confiança, em declaração de fé, isso foi uma declaração de fé, né? Quando a gente fala em confiança, em declaração de fé, é importante só lembrar que confiança em Deus, ela exclui a confiança em outras coisas. E quando a gente fala isso, pode parecer trivial, mas isso é extremamente importante. Nós temos uma tendência natural em confiar em coisas, sejam elas das mais diversas. Dinheiro, sexo, pornografia, igreja, políticos. Estou tentando lembrar aqui as coisas que normalmente as pessoas acomodam a sua confiança. Somos chamados a esse tipo de confiança. Ele é aquele que vai nos livrar dos nossos trabalhos e dos nossos sofrimentos.
Essa é a confiança que temos. Para isso, vamos ter que abandonar todas as outras confianças. Meu Deus, falei para danar já, né? Vamos lá. Moral da história. A descendência de Sete preserva o plano soberano de Deus e conforta os crentes em sua peregrinação na terra. Quando olhamos para a descendência de Sete, reacende a nossa esperança durante a nossa peregrinação na terra. Olhamos para o que Deus fez ali e confiamos que Deus continua fazendo o mesmo, preservando a descendência de Sete, preservando aqueles que, pela sua graça e misericórdia, Ele chama para uma comunhão. Bom, desafio do Léo aí para essa sexta, como podemos aplicar tudo isso que aprendemos nessa manhã? Enoque e Lameque nos lembram de duas realidades. Existe uma vida com Deus e essa vida inclui comunhão e confiança. Então, você que está me assistindo aí nesse devocional nessa manhã, você que ainda não deposita toda a sua confiança em Cristo, e depositar a sua confiança em Cristo não é apenas dizer que deposita, você tem que dar frutos disso. E os frutos são diversos, mas inclui, por exemplo, a comunhão com a sua igreja local. Inclui, está previsto aqueles que estão em comunhão com Deus, estão em comunhão com o povo de Deus. Então, você precisa resolver isso. Você que está me assistindo aí, precisa resolver essa questão. Isso é o que a gente chama dentro do meio evangélico de conversão. Você precisa deixar para trás as desculpas, os enganos que você está fazendo com você mesmo. Você está enganando você mesmo. Ouça a voz do Senhor te chamando hoje, assim como Ele chamou Enoque, assim como Ele chamou os descendentes de Sete, para uma comunhão, para um relacionamento com Ele. Então pare de adiar essa decisão. Essa decisão precisa ser tomada urgentemente. Então, final de semana está aí, procure uma igreja bíblica próxima da sua casa, converse lá com o presbítero, com o pastor dessa igreja e resolva essa situação urgentemente. E você que já anda com Deus, já tem comunhão com Deus, como essa palavra se aplica? Reacende a sua esperança nessa manhã, meu irmão. Deixa esta palavra aquecer o seu coração com a verdade de que Deus ele quer um relacionamento com o seu povo, de que Deus ele quer confiança plena nele, porque Ele é o único que pode produzir dignidade para o homem. Deixe de procurar em outras coisas, em discursos, em ideologias. Procure no Senhor o Rei da Glória. Coloque no Rei da Glória toda a sua confiança. Esse é talvez o grande segredo de crentes que vivem uma vida de paz. Eles confiam plenamente no Senhor, ou como Lameque declarou aqui, né? Ele nos aliviará de nosso trabalho e do nosso sofrimento. Essa é uma declaração de fé poderosíssima. E com ela, nós encerramos aí o nosso devocional de hoje orando, né? Vamos fazer isso? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu esqueci de dizer, né, que eu encerro sempre o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.